Então, neste episódio, nós vamos falar sobre Design Patterns, mais especificamente sobre o Factory Design Pattern e como aplicar este Design Pattern na Godot. Nós vamos ver, então, os spawners. É logo depois da vinheta. Não sai daí. Os spawners representam o Factory Design Pattern e sua função é simplesmente instanciar objetos dentro de uma cena. Então vamos ver o que são Design Patterns. Os Design Patterns, ou padrões de projeto, são soluções típicas para problemas comuns em um projeto de software. Cada padrão é como uma planta de construção que você pode customizar para resolver um problema específico em um determinado projeto dentro do seu código. Para implementar um padrão de projeto, é necessário seguir o conceito do padrão escolhido e aplicá-lo dentro do seu problema. No caso do nosso problema imediato, a criação de spawners, nós utilizaremos o Factory Design Pattern. E esse aí é o diagrama de classes que define um Factory Design Pattern. Então aqui nós temos uma classe abstrata Factory que tem uma função ou um método spawn. Uma classe concreta que herda ali da classe abstrata e é utilizada no projeto. Uma interface que será o produto que nós instanciaremos. E o produto concreto aqui também definido em uma classe. E como é que nós aplicamos aí o Factory Design Pattern na Godot? E utilizando o GDScript. Então, para implementar o Factory Design Pattern na Godot, nós vamos ter que contornar dois problemas. O primeiro é que o GDScript não possui a definição de classes abstratas. E o segundo é que também não possui a definição de interfaces. Então, como é que nós podemos implementar esse conceito dentro do GDScript? Então, nós vamos ver aqui uma adaptação do conceito de Design Pattern na Godot aí, utilizando o GDScript e as características da própria engine, que é voltada fortemente para a composição. Então aqui, para aplicar esse conceito aí de Design Pattern, nós vamos utilizar um Node, que é um Node básico da Godot, que herda aí das camadas de herança padrão da Godot, ou seja, objetos, nodes, canvas items, nodes 2D, collision objects 2D e por aí vai. E nós vamos ter um nó do tipo factory, que será uma herança de node. Este factory irá instanciar um outro nó, que pode ser um nó de qualquer tipo. E para implementar aí a interface, nós vamos utilizar, aí sim, a arquitetura de composição da Godot. Então, este nó, que será o produto da nossa fábrica de objetos, ele tem que ter, obrigatoriamente, na sua composição, um outro nó, que herda aqui do tipo Node também, que será chamado Product Interface. E aí sim, nós vamos emular a utilização de uma interface dentro do nó da Godot. Então, vendo em detalhes aí como ficaria essa definição aí da cena para implementar o padrão de design, então nós teremos aqui um nó do tipo Factory com alguns métodos e na sua composição aqui nós vamos ter outros subnós, como posições, timer e um container para abrigar os objetos que serão instanciados. E esse nó vai instanciar aqui um outro nó, que no caso vai ser uma cena, que será o nosso produto. E aí pode ser um inimigo, pode ser uma joia ou qualquer outro objeto. Aqui no caso, obrigatoriamente, para compor este produto, nós teremos então a interface e aqui nós podemos agregar outros nós dentro desse produto. Detalhando mais aí a composição da cena, nós teremos então aqui a cena principal, que vai abrigar os nós jogador Factory, inimigo Factory e joia Factory. Cada um desses vai instanciar então o seu próprio objeto. Aqui nós temos o jogador, que será do tipo Character Body 2D, o inimigo também do Character Body 2D e a joia, que será do tipo Rigid Body 2D. Na verdade, esses três objetos nós já temos criados na nossa cena. Nós agora vamos fazê-los serem instanciados pelos spawners. E aqui nós vamos ter que inserir dentro desses objetos ou dentro dessas cenas que já foram criadas um outro nó do tipo interface, que também será criado
para a implementação aí do Design Pattern. Então vamos na prática ver como isso vai ficar. Então o primeiro passo aí para começar a implementação dos spawners ou do nosso Factory Design Pattern é criar uma nova cena que será utilizada como base para criarmos os outros spawners ou fábricas. Serão a fábrica de inimigos, a fábrica de joias e uma fábrica também, por que não, para controlar aí as instâncias do nosso jogador. Então vamos criar uma nova cena, vai ser uma cena do tipo Node, e como nós vimos lá no projeto, ela tem alguns nós filhos que nós vamos adicionar aqui agora. Primeiro vamos renomear aqui para Factory, e vamos salvar a cena aqui na pasta Scenes como Factory. Então vamos adicionar um timer, e vamos adicionar um Node 2D, que irá conter os nossos objetos instanciados. Então vamos chamar de container. Vamos vir aqui em Rename e Container. O projeto aqui prevê também, né, nós de posições, mas esses nós serão instanciados em cada cena em particular, então não serão criados agora no nó que será utilizado ou na cena base que será utilizada para criar os outros nós do tipo spawners no jogo. Então vamos voltar aqui para o nosso Factory e vamos criar então aqui um script. O script será aí o nosso novo nó Factory. Então ele vai ser aqui Factory mesmo, vamos colocá-lo dentro da pasta Scripts e criar. Primeira coisa é definir o nome da classe que nós estamos criando, ou o nome do novo nó. Então aqui, class name Factory. E como nós vimos também lá no projeto, voltando aqui à imagem do projeto, vamos ter que criar aqui alguns métodos dentro desse nó, para que eles sejam utilizados aí para instanciar os objetos aí que nós queremos no jogo. Então vamos criar aí esses métodos. Então o primeiro método vamos chamar de instanciar. Vamos criar aqui o método também iniciar. O método parar. Vamos precisar também do método limpar. Um método para buscar a posição inicial onde os nossos objetos serão instanciados. Então, aqui um método buscar posição inicial. E mais dois métodos aí auxiliares. Um método desinstanciar e o método resetar. Bom, então esse é o esqueleto aí, que vai servir de base agora para a gente começar a desenvolver aí o projeto do Factory, ou o nosso Factory Design Pattern, ou o Spawner. Vamos salvar aqui a cena. Então vamos começar a implementar os nossos métodos, começando aqui pelo método instanciar. O método instanciar, vamos complementar aqui a definição dele. Ele não vai retornar nenhum tipo de dado, não existe nenhum parâmetro também de configuração. E a primeira coisa que nós precisamos fazer dentro do método é criar uma variável produto, que será o objeto que nós queremos instanciar na cena. Então nós vamos vir aqui em var produto e nós queremos que este produto seja instanciado. Mas o que nós vamos instanciar? Nós precisamos de uma referência para um produto que será instanciado. Então nós precisamos de uma cena externa para ser instanciada. Nós vamos definir esta cena externa como cena instância, ou produto instância, como nós vimos lá no projeto. Produto que a fábrica vai instanciar. Então aqui nós vamos utilizar o método interno do instantiate. Então agora nós precisamos de uma referência aqui para esse produto. Então nós vamos vir aqui em cima e começar a criar essas referências. Primeiro vamos criar aqui um grupo de dados e vamos nomear esse grupo como configuração principal. Eu vou dar aqui um @export_group para nomear o grupo.
e vou botar o nome aqui de configuração principal. Então aqui a primeira coisa que nós vamos criar, então, será uma referência para o nosso produto que será instanciado. Então, vamos criar um novo @export var produto, produto instância que nós queremos nos referir, e esse produto será do tipo packed scene, ou seja, será uma cena já salva no projeto. Quais cenas que nós já temos salva no projeto? Nós já temos aqui a cena joia, a cena inimigo, a cena jogador. Então pode ser qualquer um desses aqui. Agora nós precisamos achar a interface que nós vamos colocar lá dentro desse objeto que será instanciado, para que a gente tenha certeza de que ele é um produto a ser instanciado. Então nós vamos precisar aqui de uma referência. Então nós vamos criar a referência var produto. Aqui em cima, para ficar com a melhor legibilidade do código e para o melhor entendimento, vamos botar cena instância. Vai ser a cena que vai dar origem ao produto instância. Então aqui é cena instância. E aqui o nosso produto instância tem que ser igual aqui ao nosso produto. Então, dentro desse produto, nós temos que encontrar um nó do tipo produto instância, que é a interface, o nó do tipo produto interface, que é o nó que vai nos garantir que esse objeto é um produto. Então vamos criar agora uma outra cena que vai representar aí este produto instância, ou esse nó que será colocado dentro do jogador, do inimigo ou da joia. Então uma nova cena do tipo node, como nós vimos. Vamos renomear para produto interface. E aí aqui nós vamos adicionar um script do tipo produto interface. Vamos salvar dentro da pasta scripts aqui. Vamos dar o nome aqui de produto interface. O script aqui do produto interface é bem simples. Ele vai ter um sinal aqui que será emitido quando o objeto for deletado da cena, ou seja, quando ele for eliminado. Então nós vamos ter um sinal aqui de liberado ou released. Nós vamos ter também uma variável para referenciar a fábrica de origem, que é do tipo factory, que é a classe que nós criamos para a nossa fábrica. Vamos utilizar o método setStartPosition, que vai definir a posição inicial do nosso objeto. Definir posição inicial. E ela recebe aqui como parâmetro um vetor para determinar a posição. O owner, essa palavra-chave, vai se referir ao nó ou à cena que é pai desta cena onde o nosso objeto estará. Então, se esse nosso nó estiver dentro da cena inimigo, então o inimigo, o Rigid Body 2D, será referenciado aqui como owner, ou o proprietário deste nó filho. Vamos ter aqui uma função liberar, que é o release. Vamos aqui para compatibilidade, então vou botar liberado, o nome do sinal. Então a função liberar vai emitir o sinal liberado e vai deletar o proprietário deste nó filho. Então, owner QI free. Tivemos a função liberar, vamos ter também a função libertar. A única diferença é que ele vai libertar diretamente sem emitir o sinal. Então, copiar aqui, colar. As funções não retornam nenhum dado. E está aí definido, então, a nossa classe produto interface. Vamos salvar a cena. Dentro de cenas, como produto interface. Ok, então aqui ele já está procurando o produto interface, que vai estar dentro do inimigo lá, quando nós vamos instanciar o inimigo. Então, voltando agora aqui para a função instanciar, nós podemos agora passar a referência aqui dessa nossa fábrica para o nosso produto instanciado lá, ou nosso produto instância. Produto instância, então, tem fábrica,
o factory, produto instância factory vai ser este nó, factory, que está sendo executado. Então, aqui, factory será este nó. A próxima coisa que nós temos que fazer é conectar o sinal desse nosso objeto instanciado, desse nosso produto. Então, nós temos que conectar o sinal liberado aqui na factory, em alguma das nossas funções, ou em algum dos nossos métodos aqui embaixo. Então, nós vamos conectar aquele sinal liberado no nosso método desinstanciar aqui. Para isso, vamos adicionar aqui o seguinte comando: produto instância, ponto liberado. Não é produto instância, que eu estou botando instância, produto interface. Aqui nós vamos botar que é do tipo produto interface, para facilitar aqui o reconhecimento aqui das variáveis. Então agora quando eu botar aqui o ponto, ele vai buscar lá as variáveis que nós criamos e os sinais também. Então liberado, ponto connect. Então nós vamos conectá-lo aqui à nossa função desinstanciar. Na função desinstanciar, nós vamos emitir aqui também um sinal posteriormente. Então até aqui nós já instanciamos o produto, procuramos a nossa interface dentro desse produto, definimos lá a variável factory e conectamos o sinal liberado aqui com a função ou com o nosso método desinstanciar. Agora nós precisamos setar a posição inicial deste produto que será inicializado, que será instanciado, ou que já foi instanciado aqui na linha de cima. Então nós vamos aqui em produto, instância, definir posição inicial. E aqui, a princípio, nós vamos definir como um vector 2, 0, 0. Depois nós vamos utilizar aqui a função buscar posição inicial para buscar posições diferentes para instanciar nossos produtos, cada vez que chamarmos a função instanciar. E agora nós precisamos adicionar esse produto lá dentro do nosso container. Então nós vamos criar aqui uma referência para o container. Vou selecionar aqui o container, arrastar para cá, pressionar Ctrl, e aqui eu tenho a referência para o container. Então agora na função, ou aqui no método instanciar, eu vou vir aqui em container, add child, e nós vamos adicionar o nosso produto. Então é basicamente isso. Nós já temos aqui um instanciador, ou uma fábrica que nós podemos utilizar para instanciar objetos. Então vamos começar a testar essa fábrica no jogo, criando um novo objeto lá dentro da cena jogo, a partir da cena fábrica. Então aqui nós temos a cena factory. Vamos criar então uma cena ou uma factory aqui dentro da nossa cena principal, que é o jogo. E aqui a gente pode ver aqui do lado, nós já temos algumas configurações para a cena. Então a configuração que nós podemos colocar aqui agora, qual é a cena que nós queremos instanciar. Então a princípio nós queremos instanciar um inimigo. Então eu vou arrastar a cena inimigo para este campo. E agora, como eu falei, o inimigo precisa implementar a interface, né, do produto. Então nós temos que pegar aqui a nossa cena produto e interface e arrastar para dentro do inimigo, para criar aqui uma interface de produto dentro do inimigo. Então voltando aqui para o jogador, nossa factory, para a gente instanciar então um novo inimigo dentro da cena principal a partir da fábrica, só falta aqui uma coisa, que é a gente chamar o método instanciar. Então vamos chamá-lo aqui no método read. Então vamos chamar instanciar. Instanciar. Agora sim. Então vamos testar para ver se o nosso Factory Design Pattern está funcionando aqui para o inimigo. Rodando a cena principal, a gente está vendo agora que nós temos um novo inimigo sendo instanciado a partir da posição 00, que foi o que nós definimos aqui no definir posição inicial. Então, se a gente mudar, por exemplo, aqui essa posição inicial para, digamos, 100 e 100, nós vamos ver nosso inimigo sendo instanciado de um ponto diferente. Ele saiu um pouco menos.
Vamos mudar um pouco mais aqui para ficar mais evidente. Então aqui a coordenada X pode ser a metade da tela aí, que é 1920, a gente pode botar uns 800, só termos de ilustração. E aqui também a gente pode botar uns 800. E vamos ver agora onde o nosso inimigo vai ser instanciado. Detectar o inimigo. Aí está. A partir de agora, nós não precisamos mais destes dois inimigos aqui na cena, porque nós já estamos instanciando o inimigo diretamente a partir do nosso factory, ou do nosso spawner. Então agora nós só temos um inimigo dentro do spawner. E se a gente for ver aqui onde esse inimigo está, nós vamos ver que ele está dentro do container que está aqui em factory. Aqui ele foi instanciado. Deu para perceber aí que o nosso inimigo, ou o nosso jogador, não está detectando a colisão com o inimigo. Então nós precisamos corrigir isso no nosso inimigo aqui, porque ele precisa detectar o player, ou no nosso player que precisa detectar o inimigo. Nosso inimigo, este inimigo aqui, está sendo instanciado aqui no layer 1, então ele está no layer errado. Ele tem que estar no layer 2. Então agora sim, ele vai ser detectado. Vamos só mudar aqui para não ficar muito em cima um instanciamento. Está em 200. Executar. Então é isso, o Factory Design Pattern já está implementado. Então se nós quiséssemos agora instanciar joias, era só criar uma nova cena Factory dentro da cena principal e utilizar como objeto a ser instanciado a cena joia. Então agora o que nós vamos fazer é incrementar este Factory para que a gente tenha algumas opções a mais de configuração para melhorar a utilização do padrão dentro do jogo e facilitar aí a programação do jogo. Então, para começar, nós vamos definir aqui um sinal que será emitido sempre que o produto instanciado for liberado. Então, aqui nós vamos criar um sinal produto liberado. Vamos criar também uma variável do tipo enum, que vai controlar a ordem que nós queremos que os produtos sejam instanciados. Então nós vamos ter aí 4 tipos de ordens a ser seguidas para instanciar o produto. Uma é uma ordem que não vai mudar em nada, que vai ser nenhum. Uma outra é uma ordem randômica. Uma outra forma de instanciar os produtos seria na forma crescente e também na forma decrescente. Então vamos criar aí esta variável. Vamos chamar aqui de ordenamento. Então, o ordenamento pode ser do tipo aqui, nenhum. Não tem nenhum tipo específico de ordenamento. Pode ser randômico. Ascendente ou descendente. Eu botei o ou ali. E vamos criar aqui também algumas variáveis auxiliares aí para incrementar o projeto do spawner ou da fábrica. Então vamos criar aqui uma referência para o timer. Vamos abrir a cena Factory. E aqui vamos criar uma referência para o timer. Vou selecionar o timer aqui, arrastar, apertar Ctrl e largar. E vou criar também um array para que a gente possa colocar dentro desse array os pontos onde nós queremos que os objetos sejam instanciados. Então nós vamos ter vários pontos ou várias coordenadas dentro da cena que serão pré-definidas para instanciar os objetos. Então vou criar o array aqui, @export var, como eu chamei aqui, posição inicial. Então vou chamar de pontos iniciais. Vai ser do tipo array e vai ser um array de nós do tipo marker 2D, que nos dão referências de posições dentro da cena. Vou complementar aqui também a definição de variáveis com um novo grupo de configurações aqui, que eu vou chamar de configurações básicas. Então, @export group
Vou chamar de configurações básicas. Configurar coins. Poderia ser configurações, não tem problema. E aqui dentro dessas configurações, então, eu vou criar um @export var tempo mínimo, que eu vou botar de 1 segundo, e um tempo máximo. Tempo máximo, tempo mínimo e tempo máximo. Eles a princípio terão configuração de 1 e 2 segundos. Para que servem esses tempos? Para intervalar a criação de instâncias dentro da cena, ou dentro da cena principal. Então o tempo mínimo vai ser o intervalo mínimo em que as instâncias serão criadas e o tempo máximo, o intervalo máximo entre a criação de uma instância e outra. Vou criar também aqui uma outra variável de apoio, @export var, aqui único. Quando for designar uma instância única, ou seja, vai ser apenas um produto instanciado, então vai ser do tipo booleano com valor inicial de false. Aqui em cima o tempo mínimo é float, né? Não vamos esquecer, assim como o tempo máximo. Uma outra variável de apoio do tipo booleano vai ser o auto-start, ou auto-iniciar, que também vai ter o valor inicial de false. E que nós vamos ter um valor inicial aqui para o tipo de ordenamento que nós vamos usar. Aqui faltou botar aqui, não é var, né? Aqui é enum. Então aqui nós vamos ter uma variável que vai definir qual o tipo de ordenamento, que será o tipo de ordenamento padrão da fábrica. Então eu vou botar aqui @export var ordenamento atual, vai ser do tipo ordenamento e vai ser um ordenamento tipo nenhum. A última variável de apoio que nós vamos precisar aqui para o projeto vai ser o número máximo de instâncias que nós vamos criar dentro de cada fábrica, ou seja, o número máximo de instâncias que nós vamos ter simultaneamente controlados pela fábrica. Então, vou botar aqui instâncias máximas. Máximas não máximas. Vai ser um inteiro. Vamos definir aqui um valor padrão 1. Mas essas configurações podem ser alteradas agora aqui diretamente no inspetor. Então aqui a gente pode alterar para cada fábrica que nós criarmos lá na nossa cena principal, nós podemos alterar o tempo mínimo e o tempo máximo, se vai ser único, se vai ser auto-iniciar, qual o tipo de ordenamento e o número máximo de instâncias que nós vamos criar na cena. Finalizada aqui as configurações básicas, vamos criar mais duas variáveis de apoio, uma para contar o número de instâncias na cena, então vai ser var contador, vai ser inteiro, e uma outra para definir qual a posição atual, qual o índice da posição atual, quando nós formos aí rodar pelo índice do array de posições iniciais. Eu botei pontos iniciais, vamos botar para posições iniciais. Então aqui var posição atual, ou índice de posição atual. Índice de posição atual. Nós vamos começar aqui com o 0. É um inteiro. Então vamos continuar aqui as alterações aí do NoFactory. Vamos mudar aqui então a função ready para, ao invés de instanciar diretamente, nós vamos instanciar a partir do temporizador, ou seja, a partir da nossa função iniciar. Então aqui nós vamos conectar o timer com a nossa função instanciar. Então toda vez que o timer contar aqui um tempo e der o clique de timeout, nós vamos chamar a função instanciar. E agora nós precisamos iniciar ou parar o timer. Então aqui, if auto-iniciar, então nós vamos chamar a função ou método iniciar. E o método iniciar vai simplesmente iniciar o timer. Então timer start. O método parar, vamos fazer logo, vai ser o oposto, vai ser timer.stop. Agora vamos aqui para o método instanciar, fazer também algumas pequenas alterações. A primeira vai ser para definir se nós já temos o número máximo de instâncias desejados dentro da cena. Então vamos vir aqui para instanciar e vamos testar o contador. Então se o contador for maior ou igual a instâncias máximas, ele vai retornar e não vai mais instanciar nenhum elemento. E é claro, a gente precisa atualizar o contador
cada vez que a gente instanciar, para a gente poder saber se já chegou no número de instâncias que a gente precisa dentro da cena. Então aqui embaixo eu vou colocar contador mais igual 1 toda vez que o método instanciar for chamado. Outra coisa que a gente precisa fazer agora é redefinir o timer para que ele escolha um valor aleatório dentro do tempo mínimo e do tempo máximo, para que a gente possa então ter variação no intervalo entre as instâncias. Então a gente pode vir aqui em timer.waitTime e redefinir o tempo aí do timer para um valor randômico entre o tempo máximo e o tempo mínimo. Tempo mínimo, tempo máximo. Outra coisa é o parâmetro que nós definimos lá em cima, booleano, como único, que vai parar o timer independente do contador. Então aqui nós vamos fazer um teste da condição if único, então timer stop. O waitTime que nós definimos aqui é esse, então ele é cada vez que instanciarmos um elemento ou um produto aqui na fábrica, esse tempo será automaticamente alterado por este comando aqui para botar um valor entre 1 e 2. Então a gente pode testar novamente a cena principal. E como vimos, o auto iniciar está funcionando e não temos a geração de nenhum inimigo. Então agora vamos marcar aqui o auto iniciar, executar novamente. E após 1 segundo, nós já temos um inimigo sendo instanciado. Agora vamos testar aqui o parâmetro de máximas instâncias. Vamos colocar 4 instâncias, executar novamente. Então agora nós vamos ter 4 inimigos sendo instanciados aqui no intervalo entre 1 e 2 segundos. Então a gente pode pegar este timer aqui e também colocar na inicialização para já termos um tempo randômico logo na primeira instância. Então timer, já vamos selecionar um tempo randômico aqui de cara, antes mesmo do timer ser iniciado pela primeira vez. Voltar aqui para 2 segundos. O método instanciar está aí praticamente pronto. A única coisa que falta agora é definirmos os pontos aqui onde nós queremos que os inimigos sejam instanciados e também o método que vai utilizar as variações aqui de ordenamento para instanciar os inimigos. Então o que nós precisamos fazer agora é adicionar aqui, como nós vimos lá no projeto, cadê a imagem do projeto? Está aqui. Então nós precisamos de nós do tipo posição para definir as posições iniciais onde nós queremos que os inimigos sejam instanciados. Então vamos aqui no inimigo já da cena, vamos renomear esta factory aqui para inimigo factory, porque ela é específica para o inimigo. E aqui dentro dessa factory nós vamos adicionar 2 nós do tipo marker 2D, que serão as referências de posição. Então nós queremos aqui 2 posições para instanciar o nosso inimigo dentro da cena. Uma posição do lado esquerdo e outra do lado direito. Então eu vou duplicar aqui esse nó. Eu vou trazer esse nó aqui para baixo. Então eu quero que o inimigo seja instanciado aqui e também aqui. Então nós podemos chamar isso aí de lado esquerdo e lado direito. Então agora aqui no nosso inimigo factory, nós temos as posições iniciais. Nós podemos arrastar para cá a posição lado esquerdo e também a posição lado direito. Então agora nós temos 2 pontos que podem ser utilizados para inicializar os inimigos. O que a gente precisa agora é voltar aqui a factory e reescrever a função buscar posição inicial. Então vamos reescrever aqui a função. Vamos começar com uma variável var resultado. Também vamos indicar aqui que esta função vai retornar um vetor 2, uma variável do tipo vetor 2, que será a posição que nós queremos
que o inimigo seja inicializado. Então, o resultado, a princípio, vai ser um vetor do tipo 0 e depois nós vamos calcular, dependendo do ordenamento que nós escolhemos aqui como ordenamento padrão. Vetor 2.0, então aqui, dependendo do nosso ordenamento, então aqui, ordenamento atual, nós vamos escolher uma função aqui, ou uma sequência de comandos para executar. Então, se o ordenamento for do tipo nenhum, o resultado vai ser igual ao índice 0, que é o índice que nós inicializamos. Então, nós vamos pegar o array de posições iniciais, vamos utilizar o índice atual, índice, botei índice, não é índice, índice de posição atual, que é 0, e vamos buscar a posição dele para passar como resultado. Então, aqui no final, vamos retornar o resultado. Aqui não é nenhum minúsculo, é maiúsculo. Então, agora eu vou fazer aqui os outros ordenamentos para a gente poder utilizar dentro do programa. Futuramente, é claro, porque para o... Não, aqui no inimigo nós já vamos utilizar aí um tipo de ordenamento que pode ser o ascendente ou o randômico. Talvez seja o randômico ou melhor. Então vamos criar o tipo de ordenamento randômico aqui. Então se for o ordenamento randômico, então se o índice de posição atual aqui for maior do que a posição, que o array, que o tamanho, né? Se o índice de posição atual for maior que o tamanho do array de posições iniciais, menos 1, então a gente vai setá-lo para 0, ou seja, ele extrapolou o índice e vai voltar para 0. Resultado, então, vai ser igual aqui ao... E aqui a gente vai adicionar o índice. Então, no randômico, na verdade, este não é o randômico, né? Esse é o ascendente. Ascendente. Dente. Para o descendente, só tem uma pequena diferença. Então, aqui vai ser o descendente. Nós vamos diminuir aqui. E aqui nós vamos testar se o índice é menor que 0. E ou foi muita coincidência do randômico, ele vai ter escolhido sempre o mesmo lado, ou não está funcionando, que é não é mesmo? Tamanho do array, parece que não está funcionando. É isso aí. E aqui, agora sim, o randômico, né? O randômico, o resultado tem que ser igual a um range aqui, que esteja dentro do mínimo e do máximo. Então, vai ser resultado, vai ser igual posições iniciais, range, que vai estar variando entre 0 e tamanho aqui do array, menos 1. E aqui, é claro, ponto position. Então agora, teoricamente, os nossos inimigos serão instanciados alternando aqui entre os pontos, entre as posições iniciais que foram definidas aqui na cena, lado esquerdo e lado direito. E aqui não vai alterar porque o ordenamento aqui está em nenhum. Vamos mudar então aqui o ordenamento para randômico. E não está funcionando, é claro, porque a gente precisa aqui alterar este vetor para chamar a função buscar a posição inicial. E agora sim,
nós vimos aí que o inimigo está sendo instanciado aí dos dois lados. Só que a gente precisa corrigir a posição aqui para que ele não caia fora da tela e vá embora. Então vamos mudar aqui a posição aqui para baixo, para cá, e esta posição aqui para cá. Testar de novo. E agora sim. Nosso spawner, ou a nossa fábrica de inimigos, funcionando a pleno vapor. E agora, para finalizar aí a implementação do nosso spawner, ou do nosso factory, vamos finalizar aqui as configurações das funções ou dos métodos desinstanciar e resetar. O método desinstanciar vai diminuir o contador. E vai emitir o sinal produto liberado. Já o resetar vai resetar totalmente aí o spawner ou a fábrica. Então vai jogar o contador diretamente para zero e o índice de posição atual também para zero. E falta por último aqui o método limpar. O método limpar vai, é claro, parar a fábrica e limpar todos os elementos que estiverem dentro do nosso nó container. Ou seja, todos os produtos que foram criados e armazenados dentro do nó container devem ser eliminados para que a gente possa limpar a cena completamente. Então, for i in container .get children, ou seja, para todos os nós filhos dentro do container, nós vamos nos certificar que estes nós filhos são de fato produtos, ou seja, se eles implementam o nosso nó produto interface. Então, find child produto interface e vamos chamar o método liberar aqui dentro do nosso produto interface. O método liberar que está aqui. E aqui vamos chamar o nosso método resetar. Pronto, está finalizado aí o nosso spawner. E está finalizada aí a implementação do Factory Design Pattern. Agora é só replicar o conceito para que a gente possa produzir joias e também o jogador lá dentro da cena principal do jogo. Então, agora de volta à cena principal do jogo, vamos rapidamente replicar aqui nossa Factory para então a gente poder instanciar joias dentro do jogo. Então vamos apagar estas joias aqui, que não serão mais necessárias. Vamos abrir a nossa cena joia e colocar dentro dela a nossa interface. Ok. Vamos voltar para o jogo agora e colocar aqui uma nova factory. Nós vamos chamar de Joia Factory. Vamos criar aqui as posições iniciais. Então vamos chamar aqui de posição 1. Vamos aqui para a cena e posicionar aqui as posições onde serão instanciadas as joias. Então a posição 1 pode ser aqui. Vamos duplicar aqui 8 vezes para termos 8 posições para instanciar as joias. Então vamos lá. Duplicate, Ctrl D, 3, 4, 5, 6, 7. E temos 8 posições. Então vamos ajustar aqui estas posições. Posição 3, posição 4, posição 5, a posição 6, posição 7 e a posição 8. Então essas são as posições onde as joias serão instanciadas. Vamos aqui agora arrastar estas posições para a configuração inicial. Vamos marcar aqui um por um. Então aqui no Joia Factory, nós queremos instanciar a cena joia. E aqui nas configurações básicas, nós podemos deixar o timer em 1 e 2 também. Vamos deixar em auto iniciar. Vamos colocar 8 instâncias no máximo na mesma cena. E vamos colocar o ordenamento para randômico, para que as posições iniciais sejam alternadas aqui randomicamente. E vamos testar. Então aí nós já estamos
gerando randomicamente, através da nossa fábrica, as joias nas 8 posições que nós escolhemos. Então, nós vimos ali que as nossas joias foram coletadas pelos inimigos, mas a nossa fábrica não continuou mantendo as 8 instâncias que nós definimos aqui para a joia. Então, ao final das 8 instâncias, ele não mais instanciou novas joias. Isso porque as joias estão sendo eliminadas, mas não estão avisando a nossa fábrica que estão sendo eliminadas. Então, para isso, a gente tem que ir lá no método morrer. Na função morrer, ao invés de liberar diretamente a joia, nós temos que chamar aqui o nosso liberar do produto interface. Então, nós temos que ter uma referência ao nosso produto interface aqui. Vamos criar esta referência, arrastando para cá. Então, agora nós temos a referência aqui, produto interface. E aqui em produto interface, nós vamos chamar a função liberar. É claro, a gente precisa fazer o mesmo lá no inimigo. Então, aqui no inimigo, nós temos aqui após liberar colisores, nós vamos chamar então a função liberar do produto interface, que nós vamos criar aqui a referência. Então aqui produto interface ponto liberar. Vamos testar aqui as joias. Os inimigos aí nós vimos que estão sendo instanciados para manter o número de 4 instâncias. E as joias também estão sendo liberadas aí para manter o número máximo de 8 instâncias na cena. Podemos perceber também que os inimigos estão sendo eliminados da cena sem executar a animação de morte. Isso porque nós estamos chamando instantaneamente a função morrer, ou a função liberado lá do produto interface. Nós precisamos de um tempo para que a animação seja executada para depois chamar esta função. Então, para isso, nós vamos usar aqui um comando da própria Godot que nos permite criar um timer rapidamente. Então, await get 3 create timer. Aí nós vamos botar um tempo de 2 segundos, que é suficiente para executar a animação de morte aí dos inimigos. E vamos botar um timeout. Então, depois que contar esse tempo de 2 segundos, aqui será chamado aqui o método liberar lá do produto interface. Vamos testar. E é isso. Para finalizar, então, só falta criar a fábrica de jogadores. Por que nós vamos criar uma fábrica de jogadores? Na verdade, nós só vamos ter um jogador na cena, mas isso é bom para a gente controlar quando o jogador será reinstanciado na cena, por exemplo, quando o jogador morrer ou quando acabar uma fase. Então vamos repetir todo o processo aqui para o jogador. Vamos criar uma nova cena, a Factory. Então vamos chamar de jogador Factory. Aqui nas configurações, a cena, a gente quer, é claro, o jogador. As configurações básicas, a gente pode deixar um tempo de 0,5 segundos, mínimo e máximo. Auto iniciar, ordenamento nenhum, instâncias máximas uma e único, para garantir que nós só vamos ter um jogador por vez na cena. Então vamos eliminar este jogador daqui. Vamos até a cena jogador e adicionar a interface. Vamos botar uma referência para a interface aqui no jogador. E aqui em morrer nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o inimigo, que vai ser criar um timer e depois chamar o product interface para liberar o jogador. Agora aqui a gente precisa adicionar um nó filho do tipo marque 2D, que vai ser a posição inicial do jogador. Vamos lá para a cena e movimentar aqui essa posição inicial para cá. Vamos ver como fica. Temos um erro, é claro, porque nós não preenchemos lá o array de posições do jogador Factory. Então vamos preencher com a posição inicial. Agora sim.
E aí o jogador sendo distanciado, os inimigos e as joias, todos controlados por suas respectivas fábricas. Então é isso, pessoal. Este episódio vai ficando por aqui. E não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios desta temporada. Confira também a versão 0.54 alfa do jogo lá no itch.io, link na descrição. E se este conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e ajude o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo episódio.